Bem-vindo ao podcast Empreendedores por Natureza, o podcast mais útil do Brasil. Você que é empresário, empresária e nos assiste, eu quero te agradecer pelo seu tempo, quero te agradecer já pelo seu like e também te agradecer porque você compartilha esse vídeo com seus amigos empreendedores e empreendedoras. Estou eu aqui com os meus sócios e amigos. Para quem não nos conhece, sou Rodrigo Poffo, Weber Rodrigues, Amanda Poffo e Andressa Fraga. Juntos, nós temos um grupo de empresa onde nós atuamos aí empreendendo há mais de 10 anos no mercado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda! E para começar bem o podcast de hoje, eu quero te dizer que, devido ao sucesso de um dos nossos últimos episódios de como lidar com o estresse e a ansiedade na vida do empreendedor, nós resolvemos gravar um novo episódio falando um pouquinho agora sobre como você pode lidar com a ansiedade no trabalho. E aí, como você pode dominar a ansiedade. A gente falou bastante do estresse na outra e agora a gente vai tratar um pouquinho da ansiedade, né? Então, trazendo aqui um pouquinho desse tema, a ansiedade já é um mal do século, já é uma realidade na nossa vida. Então, com muitos empresários, muitos empreendedores que a gente conversa, o cara já está desesperado porque precisa saber o futuro, precisa saber o que vai acontecer. E eu quero saber de vocês que nos assiste, se você tá sofrendo com ansiedade hoje. Se você sofre com ansiedade, eu queria que você colocasse aqui nos comentários pra gente te conhecer, pra gente saber. E é importante você saber que existe uma rede de apoio para você que sofre com esse problema. Procure mesmo um psicólogo, procure mesmo sessões de terapia. Isso aqui não substitui essa sessão ou a terapia, mas pode te ajudar e muito. Porque é exemplo de dia a dia, exemplo de vida, exemplo da realidade que todos nós aqui temos e até em troca de experiência com outros amigos, né? Então eu quero começar aqui trazendo um tema. Vou começar com o Weber, porque ele tá sempre na rua ali, visitando os nossos clientes. Passeando, né? Passeando, tomando café fora. Batendo papo. Enquanto a gente trabalha, ele tá fazendo reunião fora. Vai ficar gravado isso aqui? Gente, nós estamos em casa e a gente brinca aqui porque existe uma cumplicidade muito legal. Weber, me conta um pouquinho. Como é lidar com essa ansiedade do empreendedor que ele quer o resultado, ele precisa bater meta, ou ele precisa dar lucro na empresa dele, porque ele não está dormindo por conta disso. Como que é o dia a dia desse empreendedor? Conta um pouquinho para mim, se você enxerga essa ansiedade na vida desses caras. Enxergo e como empreendedor também, muitas vezes a gente fica um pouco ansioso, né? A ansiedade a gente pode definir como a preocupação até do futuro. Né? Porque a depressão, assim, colocando de uma forma bem concatenada ou bem simples, eu vou me preocupar pelo que eu fiz no passado. O que aconteceu eu não posso mudar. Então você não pode mudar o passado e muitas vezes você não pode nem mudar o presente, mas o futuro você pode até mudar com as situações e o planejamento que você fizer agora. Falando de ansiedade, eu lembro das vezes com empresas que eu tive e sozinho como um microempreendedor, às vezes que eu ficava ansioso. Por exemplo, quando eu tinha que pagar aluguel, e muitos aqui que nos assistem com certeza devem pagar aluguel dentro dos seus negócios, eu vim, apesar de ser advogado, eu fiz contratos que não foram tão bons, porque eu precisava empreender por necessidade, e acabava ficando ansioso, não dormindo. A minha esposa está de prova disso, que eu acordava no meio da noite falando o que eu mais posso fazer, o que mais eu posso fazer para pagar esse aluguel. Só que, na verdade, o erro estava dentro do contrato, dentro da redação do próprio instrumento de contrato. Então, quando você fala assim, como você vê, Weber, a relação de ansiedade dos empresários? Quando a gente fala de consultoria, e a gente chega numa empresa, vou colocar uma empresa de porte médio e que seja, na maioria das vezes, ela é familiar. A gente começa a explicar sobre a metodologia do trabalho. Então a gente coloca uma tela, faz uma excelente apresentação e vai dando subsídios e vai dando informação para o empresário, para o empreendedor, o que de fato nós podemos melhorar. Só que eu não posso melhorar nada, afinal, se eu não sei o que está acontecendo, eu preciso fazer primeiramente um diagnóstico. Só que eu estou falando dessa forma até mais pausada porque o empresário, enquanto eu estou falando isso,
O empresário está assim, tá, mas o que você pode fazer por mim? O que você pode resolver? Então eu preciso saber o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes... Nem ele sabe. Nem ele sabe. Então, a primeira pergunta que eu faço, e vou concluir aqui o meu pensamento com vocês, da seguinte forma. Empresário, qual é o planejamento que você tem na sua empresa? Não, tá tudo planejado, viu? Fulano, vem aqui, senta aqui, ele sabe. Planejamento. Existe um business plan? Existe um plano de negócios? Às vezes existe, na cabeça. Tá bom, não existe? Na cabeça de um só. De um só. Ou às vezes compartilhado em várias cabeças diferentes. Tem uma visão, parte. aí você vai para a pergunta do coach, né? Onde você quer chegar, o que você quer ver, como é que você se vê daqui 5 anos e não tem. Então, explicando aqui como é que eu vejo a ansiedade, muitas vezes o empresário está muito mais preocupado no lucro e para pagar as contas, e tá assim, não estaria tudo bem, mas a gente fica preocupado com isso. E muitas vezes essa água, ele não quer saber se vai água ou se vai Coca-Cola aqui dentro. Ele quer saber o quanto que ele vai vender e se ele vai ter o lucro, que é sempre o objetivo. Então eu vejo dessa maneira, essa ansiedade do empresário muito afoito, desculpa a palavra, mas assim, no lucro, que para ele, se ele vender roupa íntima, se ele vender meia, se ele vender tanto faz, calça, o importante é lucrar. Brasa, enfim, tanto faz para ele. A gente tem que tomar cuidado com isso. E pegando o gancho do que você está falando, eu percebo que o que gera essa ansiedade é a falta de clareza, né? O cara não sabe o próximo passo. É mais ou menos você tá de olho vendado e você precisa chegar daqui até a porta com o olho vendado. Você vai levar horas, ou vai bater na mesa, ou vai derrubar copo. E isso causa uma ansiedade, porque eu preciso chegar ali, mas não sei como chegar ali. E então falta previsibilidade. Então o cara trabalhar, né, o empresário trabalhar, seja ele de uma empresa pequena ou de uma empresa de médio porte, ou até de grande porte, e não enxergar os próximos passos ou aquilo que vai trazer resultado para ele, ele entra nessa crise, nesse colapso nervoso. O que você acha, Amanda, sobre essa questão? Eu acho que esse é o ponto, né? A ansiedade, como o Weber disse, é o excesso de futuro, né? Quando a gente realmente não sabe o que vai acontecer, a gente se sente ansioso por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que a primeira coisa, né, a primeira dica para você manejar melhor a sua ansiedade é você tentar, com as ferramentas que você tem, ter essa organização, né? Eu sempre bato nessa tecla. O autoconhecimento, em primeiro lugar, porque isso, gente, ansiedade é a gente que vive, tá? As paredes não vivem, os papéis não vivem, os lucros não vivem. Vai acontecer. A bolsa de valores, né? Ela reflete aquilo, o nosso comportamento, né? E o que o Weber acabou de falar. O resultado de amanhã vai ser reflexo daquilo que você está vivendo hoje. Então, se você está com uma vida bagunçada, desorganizada, se a sua empresa ela não tem processos, você não tem o seu fluxo de caixa, é óbvio que vai chegar à noite, você vai ficar a noite inteira em claro, sem dormir, você vai ficar extremamente preocupado. E mesmo empresas que são organizadas, que têm isso, hoje em dia, você não ter um grau de ansiedade é muito difícil, né? E, na verdade, todos os sentimentos, ansiedade também é um sentimento, aí a gente tem a nossa neurocientista aqui, que com certeza vai falar com mais propriedade do que eu, num nível, né, saudável, é natural, né, a ansiedade, porque isso também te impulsiona, porque você é uma pessoa apática, né, não faz nada. Você vai ficar ali estagnado. Então, assim, acho que o ponto crucial aqui, pra gente trazer à luz, comece a refletir o que tá te deixando ansioso, né? O Weber já falou alguns pontos. Poxa, é a minha lucratividade, eu não tô conseguindo fazer a minha empresa lucrar. Isso tá realmente me deixando... Claro, vai te deixar ansioso, porque você tem contas para pagar, né? A luz vai chegar independentemente, a conta da luz vai chegar independentemente se você quer ou não, vai chegar. Então, o que você pode fazer com relação a isso? E trazer o senso da presença do hoje. O que está ao seu alcance? Né? O que está ao seu alcance para resolver e que você pode diminuir esse grau de estresse e ansiedade? Então, uma técnica para esse empreendedor, para essa empreendedora que assiste a gente reflete, anota aquilo que está te tirando o sono, né? Que está te causando ansiedade. Para que você tenha clareza do que você precisa resolver. Das ações que você pode tomar. Aquilo, obviamente, que não está ao seu alcance, por exemplo... Você fez tudo que estava ao seu alcance. Agora, o tempo. O tempo realmente vai trazer os frutos e os resultados. Então,
é confiar no fruto do seu trabalho e ele vai chegar. Falando um pouquinho sobre isso, sobre técnicas para segurar, para tentar diminuir essa ansiedade, Andressa, eu queria que você falasse pra gente se você pratica alguma técnica, se você tem algum hábito, ou que você possa indicar mesmo, do que além da parte da reflexão, de anotar e tudo mais, o que um empresário pode fazer, a empresária pode fazer para, eu preciso sair dessa crise, óbvio, além de procurar uma ajuda profissional e tal, mas são técnicas do dia a dia para não chegar nesse nível. O que vocês... Hoje está muito em alta, por exemplo, mindfulness, né? O que a gente pode fazer além disso, ou dar um contexto sobre o mindfulness? O que você pensa? Veja bem, o mindfulness é cientificamente comprovado que tem muito benefício, né, para o nosso sistema nervoso, para calma, para concentração, para foco. Só que é muito fácil a gente simplesmente chegar e falar assim, então, respira, faz um mindfulness e seja feliz. Não vai dar certo. O que é o mindfulness? É a atenção plena. São técnicas de atenção plena. Fala, meditação? Sim, só que as pessoas têm muita dificuldade em meditar. Justamente porque a gente tem dificuldade de deixar o não pensar, né? Então, Legal. Ao invés de falar não pense, se eu falar pra você, Rodrigo, não pense no elefante. Você Já pensou pensei no quê? agora no elefante. Porque eu estou ativando circuitarias do teu cérebro de memória, de representação de um elefante no teu cérebro, né? Certo. Então, é impossível você não pensar. Então, ao invés de ficar não pense, a gente fala foque no aqui e no agora. Então, é o momento presente. Não tem nada de místico, né? É o que a Amanda falou, de autoconhecimento, de você estar num ambiente confortável, de você parar, refletir e ficar numa atenção plena ali. Só que, além disso, muito antes disso, como você já fez a ressalva, existem casos que a pessoa vai precisar de uma terapia, vai precisar de um acompanhamento, né? E em muitos casos vai precisar de medicação, porque a gente tem transtornos de ansiedade, não é só a ansiedade aguda ali que dá e passa por uma questão né, pontual da vida. Dito isso, a gente tem que entender qual é o cenário de empreendedores hoje, que a gente sabe muito bem que existem. O que a gente vê nas nossas consultorias? Pessoas que começam com automedicação, tá? Você não sabe o teu diagnóstico, você não tem ideia do que você tem um sintoma e você começa a se medicar. E medicamentos que são Mas a minha avó, a minha vizinha... Medicamentos que são vendidos sem receita hoje no Brasil têm efeitos colaterais importantes. Então, você está jogando para dentro do teu corpo algo que você não faz a menor ideia de como interage, que via que pega, né? Porque você não tem uma... Não, porque a minha mãe disse, porque o meu marido receitou, porque a minha amiga teve... Sua amiga é sua amiga, o cérebro dela não é o teu cérebro. Então, já começa daí. Se leve a sério, em primeiro lugar, né? E aí começa com automedicação, isso interfere na qualidade do sono, como o Weber já falou. Ponto, é verdade. Né? E aí veja que tem tudo a ver com o episódio que a gente falou anteriormente, tudo está interligado e tudo é de dentro para fora. A tua empresa, as dinâmicas diárias do teu negócio vão refletir o teu interior, porque a gente espelha, a gente age, a gente se comporta a partir da nossa dinâmica interna, emocional. E qual que é a questão da ansiedade que a gente precisa entender? Quando a gente está num quadro de ansiedade que a gente não sai dele, né? E fica atropelando e apagando incêndio, cliente reclamando, perde cliente, não entrou venda, tem que pagar aluguel, enfim. E as empresas, a maioria, são empresas familiares e, portanto, tem a dinâmica familiar embutida, ou seja, só escala o nível, né? O estresse vai para casa. Exatamente. O que acontece? Quando a gente tem tudo isso, a gente tem uma hiperativação do nosso sistema límbico, que está muito ligado às nossas emoções. Então, protetivo, medo, todo aquele papo que a gente já falou, né? Então, sempre eu tô alerta, tudo representa um perigo. Então, assim, na real, o teu cérebro tá querendo te proteger, achando que você tá correndo um risco de vida ali. Que você precisa agir, mas não, é só um e-mail que chegou. É só um boleto que chegou. Só que o nosso cérebro não sabe essa diferença. Ele entende o que é perigo, o que não é perigo. Só que quanto mais ativado está o nosso sistema límbico num quadro de estresse e ansiedade, menos ativado está áreas do nosso córtex pré-frontal que tomam decisões pensadas, refletidas e focadas. Tem uma consideração depois. Pode falar. Quando a Andressa falou dessa... que a gente não tem quando a gente está focado num problema e fica ansioso e deixa de pensar em outras coisas, eu costumo falar na consultoria
que é como se tivesse uma parede aqui de um lado. Não vou entrar nisso, logicamente, da questão cerebral, mas é assim, a pessoa que é mais operacional, ela não vai conseguir pensar estrategicamente. Exatamente. Então aqui, a gente entrou, tal, viu que precisa mudar a água, aquela coisa. A pessoa que está no operacional, ela não sabe que precisa de uma água, que ela tem que tomar tantos litros de água por dia. Ela não está acostumada a pensar Ela não está acostumada a pensar, ela vai naquele resultado. Então são coisas óbvias, mas que as pessoas não acabam pensando. E a gente vê isso também. Só que o que a Andressa falou, só para fechar isso. Quando a gente faz muita consultoria com o próprio dono da empresa, o entrave é maior. Sim. Porque ele fala assim, mas olha o que eu montei. Eu montei isso aqui, você tá vindo falar que tá errado. Sim, você está me pagando para falar que tá errado. E aí eu me valho até da questão do direito. Ah, mas você não tem propriedade. Lógico que eu tenho. Você vai errar, Mas vai dar ruim lascar. nisso aí. Então, acho que é muito que a Andressa falou. Tem essa limitação, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fica nesse mood de sobrevivência, de autoproteção ansiosa, porque essa é a dinâmica, muda totalmente e inibe total. Você não pensa com a testa, né? Essas áreas que são mais elaboradas para você refletir, para você planejar, são funções executivas muito refinadas que estão ligadas a planejamento. E aí entra no operacional, tático e estratégico. E quando a gente não pensa, por isso que a gente bate nos 3 pilares de estratégia: pessoas, processo e estrutura. Ah, você tá ansioso. A gente tem que lembrar que obviamente que não tem um número fechado, mas só para ilustrar, a gente tem controle de, sei lá, no máximo 5% das coisas que acontecem na nossa vida. O resto tá fora do controle, só que nem o que você pode controlar, você tá focando. Então, você, de forma prática, o que você recomenda? Reveja as suas pessoas, processos e estrutura. Ah, o meu problema é lucro, não tá entrando, não tá dando lucro. Ok, você tem funil de vendas? Você tem um CRM? Você sabe quantos você tem meta? Vamos atrás. Você tem meta de venda? Você tem processo para reduzir o custo, né? Não, eu deixo os vendedores, eles têm que vender, tem que trazer resultado. Tem que trazer resultado baseado em quê? Teu produto é bom? Na tua cabeça. Tá sendo comunicado de acordo com o público que você quer alcançar? A tua precificação está boa? É porque às vezes o cara precifica achando que... Não, isso aqui... acho que vai ser R$15 esse copo de água. Baseado em quê? Porque não analisou concorrência, não fez uma analisou coisa de custo. Não fez nada. Eu acho que isso vale R$100. Se você tem um custo operacional, não é só De quanto... 130. De 100, você tá pagando pra trabalhar. Você já tá no déficit, você tá pagando pra trabalhar, exatamente. Então, são coisas muito básicas que, se a gente para pra pensar estrutura de custo, estrutura operacional, como que tá os processos, a gente consegue controlar variáveis de dentro do nosso negócio e a ansiedade vai baixando porque você começa a garantir uma previsibilidade. Entendeu? Ou seja, é a roda do hamster, né, gente? Se você só tem apagado incêndio na sua empresa, o que é apagar incêndio? Você tá lá resolvendo o problema. Então, eu tenho um boleto X para pagar hoje, vou lá e apago. Amanhã eu não tenho, eu gasto. É bom, apagar o boleto seria bom, né? E pago. No dia seguinte, não tenho, eu gasto dinheiro. Né? Tem gente que tem muitos empresários que fazem isso. E não tem. E óbvio que no fim do dia, você vai ter um grau de estresse e de ansiedade gigantesco, porque você não tem essa organização. É verdade. Né? E uma coisa muito importante também, que é cultural no nosso país, é você não tem organização, você não tem foco, você despreza tudo isso que a gente tá falando. Ah, você não tá na minha pele, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que garantir o do dia. Ok. Aí começa qual discurso? Não, porque no Brasil é assim mesmo. Não, porque no Brasil empreende. O Brasil não é pra amadores. Aí vem pra crenças limitantes. Entendeu? Então, assim, não jogue na conta do macro do Brasil, que a gente sabe que tem muitos problemas. O mínimo que você não tá fazendo, o mínimo que você não quis fazer. Entendeu? E eu tenho uma observação pra fazer. Eu tô pensando na manada de elefante até agora. Brincadeira. Eu queria tocar num ponto também que a gente tem visto na nossa geração, que é muito bom, na verdade. Eu, como da área da medicina, né, eu vejo que a medicina avançou muito, a neurociência. Hoje em dia nós temos acesso a esse conhecimento. Você está aqui, né, nos ouvindo, porque com certeza é uma dor. Nós vivemos isso, gente. Não tem como. Você é ser humano, você é brasileiro. Nós, brasileiros, somos o povo mais ansioso. Isso já está comprovado. Exatamente. Né? Porque a gente vive realmente essa realidade todos os dias. E nós vivemos num país de inseguranças, né? Nosso governo e tudo mais, isso é real. Só que, até quando?
né, essa pergunta. A gente vai sobreviver, porque a gente está sobrevivendo, né? A gente pode viver ou a gente pode sobreviver. Nós estamos sobrevivendo. Até quando a gente vai aguentar isso? Óbvio que isso não é sustentável, mas eu quero tocar num ponto, ainda não cheguei. Eu ouvi um comentário interessante outro dia nas redes sociais de um rapaz que falou o seguinte: hoje em dia, todo mundo tem TDAH. E eu descobri, né, ele escreveu, né, o testemunho dele lá. Eu descobri, em terapia, e fui me tratar, eu tinha sido diagnosticado como TDAH, mas, na verdade, eu estava numa crise aguda de ansiedade. E com terapia, com medicação, com exercício físico, eu consegui controlar e todos os sintomas, né, do TDAH sumiram. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, sabe, gente? Porque o conhecimento com certeza é poder. Você está aqui aprendendo, nós estamos aprendendo, porque isso é uma dor nossa também, como lidar com isso, né, com a ansiedade, como manejar isso de uma forma saudável para que a gente não adoeça, que é o que os empresários, a gente mais vê isso acontecendo, mas nem tudo necessariamente é uma doença, vai gerar, né, e hoje em dia a gente quer ter uma doença, parece que virou uma moda, rótulo, né? Virou É mais fácil. É mais fácil assumir, daí diagnóstico. porque você fica com aquilo e não E se livra. Você tira a tua Você responsabilidade. entra na zona de Exatamente, conforto, é né? esse Fala, eu ponto. tenho um TDAH. Não, como se fosse bom ter um TDAH. Não é bom TDAH. Não. Mas você acaba arranjando uma desculpa para aquilo que você faz e não melhora. Exato, esse é o ponto. É isso. Não, bem colocado, achei muito legal. Então, presta bastante atenção nesses insights, porque isso vai te ajudar muito. Uma outra coisa que eu percebo também que deixa a gente numa crise de ansiedade, eu falo por mim também, é a falta de gestão de tempo, né? Porque às vezes a gente acorda pela manhã, aí a gente toma um café já resolvendo um problema no celular, aí a gente já levanta, já senta pra fazer uma coisa, aí começa a fazer uma coisa e já tá fazendo outra. Aí a gente acha que é um TDAH, porque a gente vai esquecendo um monte de coisa, mas na verdade a gente só não tem a organizou. disciplina de organizar o nosso dia. Quantas vezes a gente não faz isso no automático, né? Você senta pra tomar um café, o celular do seu lado, você tá fazendo as coisas ao mesmo tempo, Aí o você tá café resolvendo o esfria. problema, o café esfria, você não toma, você não compartilha do momento com a pessoa que tá com você, você não tem uma agenda. Uma coisa que funcionou muito bem pra mim, e a Amanda que me deu essa dica, foi colocar as atividades que eu tenho pra fazer no Google Agenda, pra que o Google funcione como para que a agenda Reminder. funcione como um reminder, exatamente. Porque aí eu sei que naquele tempo eu vou fazer aquilo. E, cara, é incrível, porque você sabe que aquele tempo você tá dedicando para aquilo e você vai resolver. Vai chegar o tempo de você fazer a outra coisa que tá agendada. É como o Waze, né? Eu tinha uma crise gigantesca com o trânsito, porque quando eu entrava no carro, se fosse pra ir daqui até Santo André, por exemplo, eu falava, meu Deus, eu vou levar quanto tempo pra chegar em Santo André? Já me entrava, Amanda tá aqui, não deixa mentir. Eu ficava desesperado, numa crise, porque a ansiedade de chegar logo e eu achava que ia demorar 1h30. Hoje eu chego, coloco no Waze e falo, você vai demorar 35 minutos. Acabou, eu sei que eu vou levar 35 minutos. Ajo que ajar. Exatamente. O Google relaxa. Só relaxa. O Google Agenda funciona assim pra mim, porque vai chegar a próxima atividade. Calma, se dedica a essa que você tá fazendo nesse momento, gere o seu tempo pra aquilo, porque o próximo tempo vai chegar a próxima atividade. E por que isso funciona? Conta pra mim. Porque o nosso cérebro odeia incerteza. É isso aí. Ele a todo momento está criando cenários. E quando não há certa previsibilidade e controle, ele cria o pior cenário. Por quê? Para nos proteger. Legal. Então a gente tem que entender como que funciona o nosso cérebro, o nosso corpo, para a gente conseguir modular esse comportamento, modulando ambiente. E essa a questão da agenda, que é algo, né, gratuito, super tranquilo de fazer, só prova que a gente erra no básico. Exato. Entendeu? Não é um negócio. Não é o pedregulho que você me dá tropeça, os né? 20 hacks, os segredos que ninguém te conta. O caderno também funciona, né? Exato. Muita Coloca gente uma tem atividade. caderno, vai O meu é riscando. na caneta, eu gosto de riscar, porque eu gosto de ter o check, sabe? Mas tem, vocês dois são assim, e vocês Eu três, também. na verdade, eu acho Eu que... uso o caderno também, eu uso o caderno e o Google. O Só Weber pra- usa as duas coisas, Só eu pra- uso o caderno, o Rô gosta mais do Google, a Amanda Amanda usa as também. duas coisas. Então, assim, a gente tem que entender o que faz sentido na nossa Não, dinâmica. e simples, né? É uma algo resolução muito simples. É um hack. Hack importantíssimo aqui, ó. Use um Google Uma Agenda agenda. ou uma agenda física para controlar o seu tempo. Exato. Acabou. De tal hora eu vou produzir isso. De tal hora eu vou fazer reunião com a equipe. De tal hora, acabou, Não, você e resolve sua tudo. vida. Você coloca até eu vou ficar sem fazer nada.
Exatamente. Sim. Pode colocar isso na sua Exatamente. agenda. White É um space momento ali, né? para white space. Porque aí entra em outra coisa muito séria também, que é o famoso... Você falou isso no episódio também do estresse. Não, tô corrido, tô na correria. Não, tá muito corrido. Deixa eu olhar na bola do teu olho aqui. Você falar que você tá corrido Recadinho. não é nenhuma medalha de mérito. Só prova a tua incompetência de gerir seu próprio tempo. Toma. Ok? É isso. Desculpa, mas é isso. Porque que Tapa acontece? na cara da sociedade. Tem aquela questão de, trabalha enquanto eles dormem. É. Gente, se você está trabalhando enquanto você deveria estar dormindo, desculpa, Tá você não errado. está gerindo seu tempo. Tá errado. Tá? Não, E tem que você... ter uns 15 minutos do dia pra você pegar o Reels, mandar pra alguém, né? Não Todo é. mundo faz isso, Gente, não? eu, de verdade. Luxo é Reels pro tempo amigo. livre. Você não tiro- pode ficar 4h30 do seu dia fazendo Exatamente. isso. Não, mas uns 10 mas minutos. Uns exato. 10, 15 minutos. Legal, eu tiro é. 15 minutos, às vezes Uma relaxada, 15, 20 né? minutos. Deixa eu ver e qual é o jogo meme vídeo- que eu vou jogo mandar pros meus videogame, sócios. ou mando meme, eu tiro. Eu tiro no meio do dia, porque isso me dá gás pra próxima tarefa. Exatamente. Que é outra coisa que o nosso cérebro também necessita, né? O descanso. Né? Você, Descanso de tela. De tela, descanso da preocupação, do estresse, da demanda, sabe? Do barulho, É da isso, muita é visualização. Você precisa planejar isso também, até para você conseguir lidar, né? Isso que a Dê falou é muito importante. Tem empresários que trabalham de domingo a domingo. Isso não é sustentável. Não dá, não funciona. Vai durar por um tempo só. Exato. Eu trabalho na área da saúde, gente, eu posso atestar isso para vocês. Médicos, né, que não tem Sim. médico. Enfim, plantão, 24 horas por dia É. tem que estar disponível. Mas até para eles, se eles não se organizarem, não tirarem esse tempo de descanso sem a culpa, né? Porque a culpa... E outro dia eu perguntei, né, para um médico amigo, eu falei, você se sente culpado de descansar? Ele falou, me sinto. Olha só. Eu realmente me sinto. Mas do empresário vai ter uma desculpa que ele sempre vai falar. Tem Qual uma que- pessoa que diz assim, a culpa é minha, eu coloco... Em quem eu quem eu sim, quiser. exatamente. Todo empresário, quando eu falo isso, você precisa descansar. Ah, legal, Weber, então cuida aí das pessoas, porque ninguém trabalha como eu. Ele É coloca essa mentira desculpa. isso daí, né? Então ele precisa trabalhar porque ninguém está fazendo o que ele está fazendo. É. Aí quando eu ouço Isso é esse erro tipo de de liderança. coisa, eu geralmente já vou também na jugular. Eu falo, deixa eu te dar uma notícia. Se morrer amanhã, O mundo vai O mundo continuar. vai continuar girando. girando. A empresa vai continuar também. Tem que os continuar. pacientes, de alguma forma, E o vão melhor- sobreviver ou não. Então, Exato. O melhor líder é aquele que a equipe trabalha enquanto ele não está. Não enquanto Se- ele dorme não também, enquanto né? ele dorme, não Você enquanto pode ele dorme. dormir, Mas não- pode se ele dormir tiver que ficar tranquilo. gerenciando, se ele tiver que ficar vendo... Não dá, não dá. funciona, não vai dar certo. Até porque isso não é saudável. Então a pessoa tem que gastar o tempo dela não fazendo loucamente porque ela sabe fazer melhor. Tem que gastar o tempo ensinando processos que sejam replicáveis por outras É isso pessoas. aí, é isso E aí. isso é ser estratégico com processos e pessoas. É e é né? investir tempo, né? Exatamente. Porque não é por mais gasto. que... eu não tenho tempo. A gente já falou isso, vamos repetir. Você cria suas prioridades. Exatamente. Prioridades você determina. Define. Então, se você investir nisso, em organizar a sua casa, né? Em todos os aspectos que a gente já falou assim, organizar a sua vida, organizar a sua saúde. Primeiro, se você priorizar essas coisas, o resultado vai ser muito melhor. É isso aí. Ou você pode continuar na roda do hamster aí e sua sobrevida, né? Deixa eu te falar, vai ser menor. Sim. Com certeza você vai ter alguns anos a menos de vida e Caos. paciência, né? A escolha é nossa. É isso aí, gente. Esse foi um episódio lidando com a ansiedade no trabalho. Anote esses hacks que nós trouxemos aqui. Pega esse conhecimento, invista em aprendizado, invista em se conhecer melhor, em gerir o seu tempo melhor, porque tenho certeza absoluta que você vai sair dessa crise de ansiedade, dessa ansiedade que você tem vivido. Se você gostou, deixa um like gigante para nós aqui, escreve nos comentários o que você achou desse episódio, compartilha com alguém que você conhece que está sofrendo de ansiedade, que está desesperado aí para conquistar lucro, para vencer na empresa. São dicas valiosas que nós temos aqui e nós te vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau.